Com palavras de glória e honra a Ele. Aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos pegar nossas Bíblias e abrir em Lucas. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 23. Hoje nós estaremos aqui falando, explanando, falando das 7 palavras que Jesus disse na cruz. Por favor, só um pouquinho em pé, por favor. Lucas 23, versículo 34. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra é perdão. Senhor, nos ajuda nessa manhã, Deus. Senhor, nos ajuda a compreender, entender, Pai. Cada palavra que o Senhor disse naquela cruz, Senhor, tem que estar gravada todos os dias no nosso coração, Deus. Em todas as nossas atitudes, em tudo que falarmos, em tudo que dissermos, em nossas casas, na nossa família, nos trabalhos. Senhor, quando nós vamos trabalhar, Senhor. Oh Deus, nos relacionamentos uns com os outros. Que essa palavra perdão esteja enraizada, cravada no nosso coração, Deus. Perdão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Bem rapidinho, eu quero falar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo falou no meu coração sobre isso. Mesmo sendo submetido a julgamento, sendo injustiçado, sendo julgado por crimes que não cometeu, tanta humilhação, tanta zombaria. Quem aguenta a zombaria aí? Quem aguenta alguém ficar na tua cara assim? Se és o Cristo, se é filho de Deus, desce daí. Se você é crente, quem aguenta? Jesus aguentou, Ele aguentou tudo isso. Jesus se mantém numa postura, naquela cruz, pendurado naquela cruz, com os pregos nas mãos, com o prego no pé, machucado, com a coroa de espinho. Ele não mudou a sua postura. Ele se manteve com amor no coração, independente das acusações, da humilhação. Ele manteve, Carol, cada um de nós aqui, uma postura de compreensão e acolhimento. Naquele momento ele acolheu, quando ele disse: Pai, perdoa. Ele acolheu aqueles acusadores. Ele se entregou por nós. Sabe, Mari? E até hoje Ele intercede por nós, dizendo: perdoa, eles não sabem o que fazem. Até hoje, pastor Tiago. Até hoje. Não houve ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus nessa terra. Ele foi único. Mas Ele disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele já fez. Então por que nós temos o coração tão duro? Na hora da sua aflição, Ele pensou em perdão.
Quando nós somos afligidos, quando nós estamos na aflição, nós queremos revidar. Nós queremos ter palavras que tocam as pessoas. Às vezes guardamos rancor, retemos o ódio, não queremos mais nos relacionar com as pessoas. Por menos que isso, muito menos, não queremos mais ter relacionamento um com o outro. Se alguém falou alguma coisa torta, se alguém falou alguma coisa, nós distanciamos, não quero mais ter relacionamento com eles. Mas Jesus não. Ele quis um relacionamento mesmo com aqueles que estavam ali, zombando dele. Vendo os acusadores, ele pede perdão. Quando ele fala assim no versículo 34, Pai, perdoa-lhes, é uma oração. É uma oração, né, Gê? É uma oração. Perdoa-lhes. Você ora assim? Hoje nós não estamos aqui para massagear ego. Nós estamos aqui para confrontar as nossas vidas, porque eu fui confrontada. Nós estamos aqui para confrontar cada um de nós. Mídia, todo mundo que está aqui, todos nós. Esse confronto, porque Jesus confrontou com o perdão. Que sejamos assim, que nós sejamos assim como o Senhor Jesus, um coração de compaixão. Ele disse essa frase aos seus acusadores. Mas só que vocês perceberam, irmãos, que desde lá do jardim do Éden, quando o Senhor colocou o homem e a mulher, Deus já vem olhando para ele dizendo, eles não sabem o que fazem. E olha a misericórdia do Senhor que nos alcançou. O Senhor mandou Jesus. Aleluia. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. E Ele perdoou porque nós estamos aqui. Aleluia. Ele nos perdoou porque nós estamos aqui. E Ele continua nos perdoando todos os dias das nossas vidas. Vocês viram o teatro aqui? Nossa, como representou a luta contra o Senhor e as trevas. Aonde você quer ficar? Qual lado que vocês querem escolher nessa manhã? O lado do perdão, o lado do amor ou o lado das trevas? O lado dos acusadores? Ele continua nos perdoando até hoje. E eu deixo uma pergunta para finalizar. Estamos cumprindo aquilo que o Senhor Jesus nos disse para fazer? Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, por essa palavra de perdão, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e essa palavra que a pastora Márcia trouxe é a primeira palavra da cruz de perdão. E eu quero falar agora, irmãos, sobre a segunda palavra da cruz, que é a palavra de salvação. Amém? Glória a Deus. Que bom podermos estar aqui essa noite, nessa manhã, para ouvir essa palavra tão maravilhosa. Amém? Porque a palavra da cruz, irmãos, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 23. 23, tá certo? Lucas capítulo 23, versículo 32. A palavra do nosso Deus vai dizer: e também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, em latim e aramaico Golgota, ali o crucificaram,
bem como os malfeitores, uma à sua direita e outro à sua esquerda. E lá no 42, vamos ler só o 42, vai dizer assim: e acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier em seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus, queridos. É uma palavra de salvação aqui que o Senhor traz para nós nesta manhã. Hoje tu estarás comigo no paraíso, no jardim. Aleluia! No lugar que um dia, querido, o homem foi expulso de lá. Aonde que é a nossa origem? É o jardim, né? O paraíso aqui, queridos, representa o quê? A vida eterna. A vida após a morte. Uma vida com Cristo. Uma vida, irmão, sem choro, sem pranto, sem ranger de dente. Amém? Porque o Senhor Jesus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Será que você pode dar um glória a Deus? Porque na cruz o nosso Senhor, Ele bradou: Tetelestai, está consumado. Glorifica a Deus. Hoje mesmo, querido, o que eu consigo entender é que a salvação do nosso Deus não é para amanhã. A salvação do nosso Deus não é para quando você estiver velho. Quando eu estiver velho eu vou entregar a vida para Jesus. Não. A salvação de Jesus é para hoje, é para agora, é hoje mesmo. Hoje mesmo você pode viver uma vida abundante com Cristo Jesus. Hoje mesmo. E ali estava aquele ladrão conhecido como Dimas, né? O bom ladrão. Não existe o bom ladrão, né? Todos são ladrão, são mau ladrão. Mas aquele, ele teve uma oportunidade tremenda naquela cruz, quando ele estava diante do seu mestre, do seu Senhor. Dimas, lembra-te de mim, Senhor. Que atitude nobre é essa, queridos? Que atitude tremenda é essa? E se você for ver, esses dois ladrões, eles eram extremamente perigosos, eles eram criminosos, né? Porque quem morria ali com aquela morte de cruz, aquela morte horrenda, era quem era criminoso, assassino. E o nosso Jesus, ele estava ali naquela cruz, mas ele não tinha pecado nenhum. Ele foi condenado pelos nossos pecados. A palavra de Deus vai dizer lá em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Aleluia! E o primeiro ali, Jesus foi acusado de blasfêmia, né? Porque Jesus, ele falou que ele era o Filho de Deus. E realmente ele é o Filho de Deus. E segundo, que ele foi condenado é porque os judeus estavam acusando que ele estava blasfemando contra o sábado, né? Mas o nosso Jesus, ele é o próprio sábado. Amém? Glória a Deus. E 3 lições muito importantes que nós podemos tirar daqui, dessa passagem da vida deste homem, que na última hora, no último segundo, no último segundinho ali, irmãos, ele teve a oportunidade de entrar no paraíso, de entrar no reino celestial. Ah, queridos, eu consigo lembrar dos Salmos 24, um salmo que eu amo muito, que vai dizer que do Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E lá na frente vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, os limpos de mãos e o puro de coração. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. E querido, quando Jesus entrou no reino celestial, aquele ladrão,
teve o privilégio de entrar junto com Ele. Quando as portas, os portões celestiais se abriram, aquele ladrão estreou o paraíso juntamente com Jesus. Para ser bem breve agora, queridos, aquele ladrão, ele reconheceu que Jesus não merecia morrer naquela cruz, mas este mal, nenhum mal praticou. Aleluia. Segundo aqui, aquele ladrão, ele reconheceu que Jesus, ele reconheceu Jesus como o rei da glória, como o Senhor poderoso, como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cavaleiro do cavalo branco. Aleluia! E queridos, eu acredito que quando aquele ladrão, para terminar, quando aquele ladrão ali, ele estava diante de Jesus ali, o que levou ele a reconhecer que era o mestre, que era o Messias, irmãos, foi a palavra anterior da pastora Márcia, a palavra de perdão. Enquanto aqueles soldados governantes estavam ali, né, acusando Jesus, cuspindo, chicoteando, ele falou, aí Jesus falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Cara, aquele ladrão falou: não, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Palavra do Senhor, lá em João 19, 26, 27. Terceira palavra da cruz do Senhor Jesus. Diz assim: ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? O Senhor Jesus estava no momento de agonia. A palavra diz que ele foi até esse momento como uma ovelha muda ao matadouro. E eu quero deixar uma pergunta para vocês aqui, e que eu fiz para mim também. O Senhor fez essa pergunta para mim: por que João foi o único discípulo aos pés da cruz nesse dia de perseguição? Pedro já havia dito que não deixaria o Senhor. Nós também talvez já falamos tantas vezes quando nós iniciamos os nossos propósitos: Senhor, agora eu vou permanecer, agora eu vou até o fim. Lá em João 15, 9, fala que como o Pai me amou, Jesus falando, também eu vos amei, também eu amei a vós, permanecei no meu amor. João estava naquele lugar, depois que todos os discípulos fugiram, só estava João ali dos apóstolos, só João. Os outros foram embora. E eu não estou dizendo que talvez eu também não teria ido embora. Eu acredito que certamente eu também teria saído como Pedro. Por isso que eu nunca julgo Pedro. Porque a pressão, irmão, se a gente quando sofre uma pressão e somos confrontados dentro da nossa casa, dentro da nossa própria igreja onde a gente congrega, nós já amarelamos. Ali era para morte. Ali não era romântico ser cristão. Não existia modinha. Então, João certamente seguiu aquilo que o Senhor falou. Depois Pedro se arrepende. Depois os outros se juntam. Mas neste momento de cruz, só estava o discípulo. E o versículo diz: o discípulo, não o discípulo que amava a Jesus, mas o discípulo que Jesus amava. Agora existia um propósito ali. Ele permaneceu. Nem João, nem Maria. Maria era mãe. A mãe não vai fugir, mas ela não estava ali como mãe, porque quando ela recebeu do anjo a palavra, ela também já recebeu o propósito todinho do Senhor Jesus. Mas nem João Batista e nem o Senhor Jesus saiu do propósito que eles tinham que cumprir. Jesus foi como ovelha muda ao matadouro. Nós estamos no ano da responsabilidade. Muitas vezes é fácil sair, muitas vezes é fácil abandonar, porque é muito mais cômodo eu lidar às vezes comigo mesmo. Mas Jesus não abandonou a sua cruz, e ele sabia de tudo que ele ia passar.
João poderia ser morto e ele sabia o que iria passar. Mas eu quero compartilhar com vocês que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são relacionais. Antes mesmo da fundação do mundo, ele falou: façamos o homem segundo a nossa imagem e nossa semelhança. Então o Senhor, ele é um Deus relacional. E ali o que ele estava falando? Não foi o feminismo que deu voz para nós. Nós mulheres mais velhas, cristãs, nós já sabemos. Mas as mais novas, meninas, vocês que são mais novas, que ouvem tanta coisa nos seus trabalhos, que o feminismo é que dá voz para vocês. Foi o Senhor que nos deu voz. Maria era uma viúva. Certamente aqui José já tinha morrido e Jesus, o único filho não, né? Mas ela já era viúva. E ela não tinha voz naquela sociedade, mas Jesus deu voz para ela e trouxe relacionamento para ela. O Senhor é um Deus que cuida. O Senhor é um Deus que vai até o fim. O Senhor é um Deus que não abandona a sua responsabilidade. Ele foi cuspido, ele foi traspassado, ele foi humilhado, ele recebeu uma coroa de espinho. Ele não estava ali por acaso, tudo foi planejado e ele não abandonou a missão que ele tinha. Qual é a minha missão nesse lugar? Qual é a sua missão neste lugar? Qual é a minha missão dentro da minha casa com os meus filhos? Aprenda uma coisa com essa fala: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Você tem responsabilidade de relacionar pessoas, mas nós também temos responsabilidade de irmos com o nosso propósito cabalmente até o fim, independente do que nós vamos sofrer. Amém. Graças a Paz, igreja. Graças a Paz, igreja. Hoje é o dia do quê? Dia da Páscoa. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor gerou no meu coração. Como é que está o seu sentimento hoje? Às vezes você está olhando para mim e um sorriso no rosto, mas verdadeiramente você não está assim. Livro de Mateus, capítulo de número 27. Verso 45 fala assim: e houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. O que ele bradou? O que ele bradou em alta voz? Você está comigo aqui? O que ele bradou em alta voz? Eu não entendi. Algumas traduções falam Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele falou em sua língua. Mas o que quer dizer isso? Ele fala assim: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? A pergunta que eu faço nessa manhã é o seguinte: o que você aprende com isso? Por que ele escreveu isso? E por que o escritor escreveu isso? E por que ele deixou isso para nós? Jesus, tendo um sentimento humano, ele falou: Eloi, Eloi, por que me desamparaste? Quantas vezes você na tua casa se sentiu desamparado? O que é sentir desamparado? Sentir sem amparo, sentir abandonado, sentir largado, sentir sem ninguém, em volta de muitas coisas, fazendo a vontade de Deus, e a sensação que você tem é de que Deus não está com você. O salmista sentia isso. Ele exclamou o que o salmista falou no Salmo 22. O salmista escreveu esse salmo e ele disse o que o salmista falou: Senhor, por que me abandonaste? Às vezes você está na igreja com um sorriso lá em cima, participou da peça aqui, sorriu, mas lá na tua casa você não está assim. Sabe o que o Senhor te ensina? Que nós somos guiados por sentimentos. O tempo todo nós temos que tomar cuidado, porque às vezes o sentimento vai dominar e vai impedir com que a vontade de Deus seja feita. Se Jesus tivesse ouvido o seu coração e feito a vontade dele era do que de sair correndo dali, porque ele era humano, entenda bem, ele estava como homem naquele local. E ensinou para mim e para você uma coisa: aprenda a falar com Deus diretamente. Senhor, eu estou triste. Foi isso que ele falou com Deus: eu estou me sentindo abandonado, porque o Senhor me deixou aqui só. Eu estou triste. Que essas palavras sejam da tua vida. Que você seja sincero com Deus nas tuas orações. Que ao dobrar o teu joelho, seja sincero com Deus. Senhor, eu estou triste. Senhor, estou angustiado.
Seja verdadeiro com as suas palavras. Não engane a si mesmo. Nosso tempo foi-se embora. Mas olha só. Ele tinha sentimento. Precisamos relatar ao Senhor os nossos sentimentos. Uma outra coisa que o Senhor Jesus tinha com Deus. O que que era? Intimidade. Intimidade. A pergunta que não quer calar nesta manhã é a seguinte: o que eu posso fazer como cristão? Como é que eu aplico essa palavra hoje na minha vida? Seja sincero com Deus. Quando você dobrar o teu joelho, lembre do que você falou. Quando você vier à igreja e dobrar o teu joelho, quando você vir aqui à frente e falar com Deus, lembre do que você falou com o Senhor. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele ensinou mais uma coisa, que mesmo sendo filho de Deus, ele sabia dos propósitos, ele tinha o sentimento, mas não deixou os sentimentos dominar a sua vida. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Abram as Bíblias em João 19, 28. Uma frase tão simples, mas tão significativa para as nossas vidas. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Quando o Senhor fala isso, Ele nos revela a sua humanidade. A sua humanidade, a humanidade de Jesus. Que isso nos lembra que Ele entende as nossas dores. Como homem, Ele se fez. E depois dele ter entregue tudo naquela cruz, depois ele dizer: Senhor, o Senhor me desamparaste, ele disse: tenho sede. E nós, firmes no caminho do Senhor, muitas vezes no meio do caminho nem dá tempo de ter sede, porque nós retrocedemos. Ele tinha passado por dores físicas, dores emocionais. Mas a declaração tenho sede é a prova da sua humanidade. E o cumprimento das Escrituras. Porque João registra claramente que Jesus disse: tenho sede, para que as Escrituras se cumprissem. Amém? Jesus é o cumprimento de toda a palavra de Deus. Aleluia! E a sua sede espiritual, que é essa sede que nós temos que ter. Ele levou os nossos pecados, e hoje nós podemos viver essa sede, e que possamos acordar com essa sede. Mais do que uma sede física, Jesus carregava a sede de cumprir a obra do Pai. Salvar eu e você. A declaração de Jesus é um exemplo da dor e do sofrimento. Mas na cruz, Ele não apenas venceu, irmãos. Ele nos ensinou a permanecer. Que tenhamos essa sede. Que tenhamos essa sede. Porque em João 4 diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele é a fonte, Ele é a água viva. É dele que devemos matar a nossa sede, amém? Ele já pagou o preço.
Entregue a sua sede a Jesus. Amém? Somente Ele, aquele que morreu na cruz, mata a nossa sede. Amém? Amém. Graças a Deus do Senhor Jesus, igreja. Palavra final do Senhor na cruz. João capítulo 19, verso 30 diz: Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Toda a história agora estava unida. Desde a promessa lá em Gênesis 3, quando o homem cai e Deus emite ali um julgamento, mas Ele deu uma promessa. Ele disse que na plenitude dos tempos viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Os anos se passaram, Noé não era essa pessoa, Elias não foi essa pessoa, nenhum homem nascido de mulher, a não ser Jesus, tinha condições de cumprir a promessa. E naquele dia, naquela cruz, o abismo que separava Deus e o homem foi ligado. A cruz une agora o homem a Deus de volta. Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. E a vontade do Pai para Jesus era a cruz. E é na cruz que está a resposta para toda a humanidade. É por meio da cruz que o ladrão se transforma em um homem honesto. A prostituta é transformada em uma mulher santa. O ateu encontra o caminho de volta para Deus apenas a cruz. E o único que tinha condições de consumar aquela obra era Ele. Ele veio em carne, João disse, Ele foi um de nós. Ele andou entre nós, Ele comeu conosco, Ele sentiu dor, Ele sentiu frio, mas nunca pecou. E agora, tetelestai, o recibo estava pago. Gálatas 2 vai dizer que a cédula que nos era contrária foi rasgada, não há mais dívida. É por isso que eu e você podemos chegar com confiança diante de Deus. Porque quando Ele olha para nós, para os que creram, Ele não vê mais você, Ele não vê mais a mim, Ele não vê mais o nosso pecado. Assim como aquela arca da aliança, que guardava a lei, que dizia que o homem era pecador. E o sumo sacerdote, quando entrava lá, ele tinha que entrar com uma vasilha de sangue e aspergir o sangue em cima dela, porque senão ele morria. E sabe por que ele não morria quando ele aspergia o sangue? Porque quando Deus lá de cima olhava para a arca, olhava para a lei acusava o homem, havia o sangue. Tetelestai, a dívida foi paga, a cédula que nos era contrária foi arrancada. Não importa quem foi você ontem, até agora, o preço foi pago. Não viva mais debaixo da culpa, não viva mais debaixo da acusação. Cristo pagou o preço em seu lugar. E olhando para a cruz, eu posso encontrar paz. Olhando para a cruz, você pode encontrar paz, porque toda a provisão de que nós precisamos, Cristo fez na cruz por nós. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a carne, Ele venceu o inferno. Tarde demais para que o diabo possa fazer algo contra nós. E está consumado, uma vez para sempre e por toda a eternidade, para todo aquele que crê. E é por isso que somos salvos. Não temos mérito, entraremos no céu um dia, por causa do que Ele consumou na cruz por nós. Bendito seja o Cordeiro, que tendo nos amado, nos amou até o fim. Tetelestai, e somos salvos, porque a dívida foi cabalmente paga. Aleluia, bendito seja o Cordeiro de Deus.
Aleluia. Será que você pode fechar os teus olhos? Começa agora a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem falado nessa manhã. Começa a agradecer ao Senhor. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode dizer, eu tenho sede, Senhor. Eu tenho sede, Senhor. Você pode falar, Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Você pode falar, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Feche os teus olhos e contemple agora este amor. Contemple agora este cuidado. Contemple agora o preço que Jesus pagou por mim e por você. Isso, Vini. Adore ao Senhor isso. Obrigado, Deus. Começa a apertar seu corpo. Você vai ver que você é carne. Você é limitado. O que está te matando por dentro, aquilo que está te tirando do propósito, volte hoje. Comece a agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Quem éramos antes, querido? Quem era você antes? Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E hoje eu tenho vida. Há 2025 anos atrás, o Filho de Deus, o unigênito, o primeiro que desceu do céu, o único que desceu do céu, o unigênito de toda a criação, único. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Que amor é esse, Senhor? Pega a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus. A última palavra que o Senhor disse na cruz. Lucas capítulo 23. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Bom dia para você que está na sua casa. Bom dia aos nossos membros que estão viajando, estão nos acompanhando. Essa é a data mais importante que um cristão deve lembrar e deve honrar e deve guardar no seu coração. Nós comemoramos a data do nosso casamento, a data do nosso aniversário. Nós comemoramos o Natal, o nascimento de Cristo. Mas essa é a data mais importante que nós temos hoje para celebrar. O preço foi pago. Se nós não tivéssemos motivos para comemorar, queridos, não comemorássemos essa data, nós não estaríamos aqui. Por isso nós estamos aqui para agradecer a Deus pelo sacrifício.
Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Feche os teus olhos, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor já está ministrando pela vida dos teus servos. Nós já fomos abençoados demais pela vida da tua serva, pastora Márcia Baliaro, pela vida do servo do Senhor, pastor Tiago, Kelly Joana, Andressa, pastora Márcia Maria, pastor Paulo. E eu peço agora, Senhor, nesses minutos finais, continue falando conosco. O Senhor está aqui, o teu Espírito está neste lugar. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Ele bradou, queridos, ele bradou em alta voz. Após Jesus bradar em alta voz, ele entregou o seu espírito. Perceba que Jesus, ele foi humilhado. Jesus, ele passou pela maior vergonha que uma pessoa poderia passar. Era a morte de cruz. A cruz, conforme o próprio pastor Tiago aqui já disse no começo, a cruz, no versículo 32 diz que criminosos estavam ao lado do Senhor. Versículo 32 vai dizer que criminosos, dois outros homens, ambos o quê? Criminosos estavam ao lado do Senhor. Então perceba que a morte de cruz, para alguém ser crucificado, para estar ali, tinha que ser uma pessoa cruel, assassinos, traidores, bandidos. Só que no versículo 41, os próprios criminosos ali estavam reconhecendo ali no versículo 41: somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Aqueles homens que estavam ali, um do lado direito, outro do lado esquerdo, Jesus estava no meio. Jesus estava no meio. Eles reconheciam que eles eram culpados por estarem ali, mas Jesus estava ali sem culpa alguma, porque Jesus não pecou. Ele era um homem que estava ali, a forma humana estava ali. Jesus, ele se entrega na cruz. Perceba que Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, ele se entregou por mim e por você. Percebe que ele que se entregou sem pecar, sem cometer nada, simplesmente a obediência do Filho de Deus na cruz por mim e por você. E Jesus, queridos, ele deu um grito, mas todos que estavam ali ao seu lado, ao redor dele, estavam zombando. Você pode salvar todo mundo, você salvou todo mundo, salva também a si próprio. Zombadores estavam ali,
E Jesus dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão dizendo. Discípulos estavam ali. A multidão, queridos, muitos estavam ali. Os traidores estavam lá. Mas Jesus se entregou por mim e por você. Ele não fez acepção de pessoas. Ele continua chamando até hoje, para que eu e você nos reconciliemos com Ele. Jesus, quando Ele grita também na sua própria humanidade. Imagina, o teu corpo estava ali dilacerado, destruído, pelos próprios homens que Ele veio salvar. Pelos próprios homens que os traíam. Agora, tendo dito isso, Ele expirou. Jesus, Ele entregou o teu espírito porque Ele se submeteu ao Pai. O unigênito de toda a criação, agora Ele é o primogênito. Ele está dizendo o seguinte: do céu só veio um, Cristo. Ele é o unigênito, mas agora, quando Ele entrega o seu espírito, Ele é o primeiro, porque Ele foi preparar o lugar. Ele foi preparar o lugar para mim e para você. Ele foi preparar o lugar. O céu se abriu e o próprio Deus, que enviou o teu filho, recebe-o de volta, e Ele se assenta à destra do Deus Pai, e está intercedendo por mim e por você. O primogênito subiu, a esperança chegou, o véu se rasgou, e o preço totalmente pago, queridos. O sacrifício que era antes em animais, que Deus aplacava a ira dele em um animal, Jesus aplacou a ira dele no Filho, porque era a quem deveria receber esta sentença sobre mim, sobre você. Deus aplacou no Filho. E nós precisamos entender isso, que é a sentença que era sobre nós, Ele colocou sobre o Filho. O autor de Hebreus diz que no capítulo 2, no versículo 14, o autor de Hebreus vai dizer algo muito forte, muito interessante. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que, por meio da morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Quando Jesus expirou, Ele aniquilou de uma vez por todas aquele que tinha a morte em suas mãos. Ele destruiu a morte, Ele destruiu aquele que tentou parar Ele de ir à cruz. Ele destruiu, Ele aniquilou o plano de Satanás sobre mim e você. A morte, aonde está o teu aguilhão? A morte, aonde está teu aguilhão? Jesus pagou o preço, Ele derrotou a morte e nos deu a vida. Você sabe por que eu e você nós estamos aqui, entendemos o propósito da nossa vida? Porque a morte foi vencida. A morte foi vencida. Acabou, queridos. E hoje nós estamos aqui porque nós somos livres. Jesus
se entregou e nós estávamos livres. Aí Lucas capítulo 24, acompanhe comigo, por favor. No primeiro dia, capítulo 24, versículo 1. Quando Jesus se entregou, um silêncio. A Bíblia diz que houve trevas. Se você olhar na sexta-feira, agora estava Kelly e eu, antes de nós continuarmos aqui, conversando, e nós olhamos aqui pela janela. E aí ali Deus falou conosco, Deus trouxe uma reflexão. A gente olhou no relógio, era exatamente 15h58, por aí 16 horas em ponto, a gente olhou, Deus falou conosco, há 2025 anos atrás, o Senhor que se entregou por nós. A Bíblia relata que houve trevas, ficou tudo escuro. E se você lembrar, na sexta-feira estava exatamente no mesmo cenário. E aí passou-se o período, sábado, aquele silêncio. Só que na madrugada de sábado, que era o primeiro dia da semana, algumas mulheres foram bem de madrugada, quando estava iniciando o dia assim. E é isso que nós vamos relatar agora. A palavra do Senhor vai falar conosco agora para nós concluirmos aqui e fazermos uma oração. No primeiro dia da semana, de manhã, Lucas capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, ou seja, 2 anjos, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele cumpriu completamente tudo aquilo que ele veio fazer. Ele se entregou por mim e por você. E aqueles que acharam que Jesus já estava morto para sempre, as mulheres amedrontadas, preocupadas, foram levar especiarias para poder preparar o corpo.
para deixar o corpo bem perfumado. Mas quando chega lá, observa que aquela pedra que, humanamente falando, era impossível remover, o Senhor enviou os anjos dele, removeu aquela pedra, e até hoje está escrito lá: ele não está aqui, ele ressuscitou. E é o motivo de nós estarmos aqui nessa manhã, queridos, porque nós não estamos aqui agradecendo ao Senhor Jesus porque Ele está morto. Não, nós estamos aqui agradecendo a Deus porque Ele vive. Nós comemoramos, nós louvamos e nós contemplamos um Deus vivo, um Jesus vivo, que não desiste de mim, não desiste da sua casa. E se você está aqui hoje, abatido na sua alma, se você está aqui hoje, andou aí por caminhos que o Senhor sabe, que tem falado de coisas que não tem agradado ao Senhor, hoje é o momento de você falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor ressuscitou. Se você acha que alguém não te ama, hoje é um bom motivo também de você se ajoelhar e dizer: uma pessoa ali talvez não me ama, mas eu sei que Ele me amou primeiro. Nós vamos orar agora. E eu tenho motivos aqui nessa manhã para orar, para agradecer, para chorar, para me derramar na presença do Senhor. Você também tem? Vamos orar? Vamos agradecer esse Deus? Está consumado. Ele ressuscitou. E o Vini vai adorar o Senhor. Este é o momento de nós. E nós não estamos aqui, queridos, triste não. Não, nós precisamos estar alegre. Alegre. Quem ficou destruído, quem não teve mais condições nenhuma de continuar um plano que ele tinha, era o próprio diabo. Ele tinha um plano, mas ele perdeu. E aquele que vive, aquele que venceu a morte, é esse Deus que nós servimos. Nós vamos orar agora nessa manhã e pensar, queridos, como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está minha devoção diante do nosso Deus? O que está faltando para eu realmente, sabe? Porque quando nós entregamos a vida ao Senhor, Deus colocou dentro de nós o Espírito de Deus. Então cabe a mim e a você falar, né, buscar e alimentar. O que está mais forte em você? A carne ou o Espírito? Porque quem tem o Espírito, queridos, precisa viver as coisas sobrenaturais do Pai, alegrar-se, contemplar, viver as maravilhas que o Senhor tem para nós. Porque nós temos aí uma esperança, a esperança da vida eterna. Mas Ele está dizendo o seguinte: viva os planos maravilhosos que eu tenho para você na terra, combata o bom combate na terra, não perca a esperança, sabe? Acenda esta chama que está apagada dentro de você. Não terceirize, não culpe ninguém, por favor, não culpe ninguém. Fala: Senhor, eu preciso disso, Deus. Não culpe ninguém, nós vamos adorar a Deus. Eu sou o primeiro a mergulhar aqui na presença do nosso Deus, do meu Senhor, do meu Jesus. Muitos deuses foram constituídos por aí, mas eles estão lá. Os seus esqueletos estão lá, os seus ossos estão lá, mas Jesus não. Ele é o único
é o único que está com o seu túmulo vazio. E é por Ele que eu estou aqui. É porque Ele me amou. É porque eu creio nesse Deus, que da mesma forma como Ele entregou o teu Espírito, que Ele ressuscitou, foi para o Pai, Ele também vai voltar para nos buscar para sempre, para estar com Ele. Vamos orar? Fique à vontade enquanto o Vini vai adorando a Deus. Esse é o motivo de nós orarmos, agradecermos a Deus.